Sessão, solicita a comissão plenária a leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 9 dias do mês de fevereiro do ano de 2021, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sua presidência, do excelentíssimo senhor conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, no exercício da presidência, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo doutor procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente em exercício declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Ao tempo que foram lidas em terceira leitura 2 propostas de resoluções normativas, ambas da relatoria do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 10.522/2020, retirado de pauta. O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso. Em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-se para a próxima no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação. Conselheira Selma. Senhor presidente, é a ata da última sessão. Da última sessão. Eu acho que eu estava ausente. Está ausente? Então, eu estava ausente, excelência, na última sessão. Tá. Conselheiro Fernando. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Também de acordo, presidente. Conselheira Raquel. Aprovado. Vou chegar lá. Não, eu pensei que você quer falar alguma coisa. Não, daquela proposta eu já vou fazer. Eu ia pedir à comissão para fazer a 4ª leitura da... Resolução normativa. Dispõe sobre a regulamentação das resoluções normativas número 006/2016, número 009/2018, disciplinando a faculdade de conversão dos processos físicos em eletrônico, da relatoria do excelentíssimo senhor presidente, lida em 4ª leitura. Resolução normativa. Institui o Código de Classificação e a tabela de temporalidade de documentos das atividades meio e fim no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e da outras providências, da relatoria do excelentíssimo senhor presidente, lida em 4ª leitura. Obrigado. Solicitaria mais uma vez. Houve um encaminhamento de uma alteração para os gabinetes. E eu queria que fosse verificado, já foi encaminhado a partir de ontem, para que, havendo qualquer discussão ainda, porque está sendo apresentada hoje, a gente poderia ir na sessão de votação, se houver alguma alteração, alguma coisa, a gente faria. Então, essas alterações foram encaminhadas ontem para cada gabinete, para que, tendo alguma sugestão, a aprovação possa ser realizada. Tá? Antes de passar para facultar a palavra, o conselheiro Anselmo esteve comigo e ele propôs da gente retornar às sessões virtuais e, eventualmente, se houvesse uma necessidade, a gente faria ela presencial. Então, estou trazendo aqui para o pleno e para que nós possamos deliberar isso aí. Eu, realmente, a proposta, no primeiro momento, quando a gente iniciou aqui, foi uma solicitação e a gente deu continuidade, mas não tenho nenhuma restrição com relação a voltar. Então, fica aqui a proposta. Eu queria, obviamente, a do conselheiro Selma, de voltar para virtual, pelo menos por 60 dias, e queria ver se o pleno se manifestar com relação se realmente a gente retorna ou não. Com a palavra, conselheiro Fernando, como for. Senhor presidente, sem nenhuma objeção, sem problema nenhum. Conselheiro Eu vejo aqui que nós estamos cuidando com muito cuidado com relação
aos cuidados de higienização, distanciamento social. Isso aí, eu sou testemunha que nós estamos tendo muito cuidado com relação a isso. Mas se o conselheiro Anselmo estivesse incomodado e achando por bem, eu não tenho nenhuma objeção. Ok. Conselheiro Rodrigo. Sérgio. Conselheiro Sérgio. Senhor presidente, nós temos um relatório da comissão responsável aí pela adoção das normas referente à sanitização, e ela recomendou que fosse o serviço presencial no Tribunal de Contas se limitasse a 30% do pessoal. Então eu adotei isso lá no gabinete, e aí como referência nesse relatório, eu acho prudente a gente também continuar com aquelas reuniões virtuais, em razão até dessa recomendação. Ok. Conselheira Maria Cleide. Presidente, pelo que eu entendi, o senhor falando sobre a questão de voltar às... Virtual. Não tenho nenhuma objeção, não, presidente. Eu até concordo. Acho que a gente vai ter que fazer uma Será Raquel? observação. Presidente, além de não ter objeção, eu acho a sugestão bem plausível. Eu acho que a gente está num momento que está bem pior do que quando a gente resolveu tomar a iniciativa de suspender. Né? Então, eu acho que a prudência merece ser considerada nesse momento. Então, a partir da próxima sessão, já está aprovada, ela voltará a ser virtual. Tá? Então, eu quer falar, conselheiro? Pois não, vou falar. Primeiro, quero agradecer aos colegas pela atenção e principalmente questão de saúde, que, vou ser redundante, particularmente me preocupa bastante, ainda mais que recentemente uma pessoa diretamente ligada a mim foi acometida, e eu tenho notícia de hoje, não posso confirmar, mas notícia de hoje, que inclusive está internada, e diretamente ligada a mim, que trabalha comigo diretamente aqui. E eu também queria, antes do doutor Rodrigo, é da nossa primeira Câmara, a conselheira Rosa, eu não sei se veio para a sessão plenária, mas eu conversei com ela e ela não esboçou qualquer objeção, também, conselheiro Rodrigo, que nós fizéssemos a nossa sessão da primeira Câmara virtualmente. Como eu ia sugerir, se Vossas Excelências continuassem sendo presenciais, que mesmo nós estamos no tribunal, mas cada um no seu gabinete, iria ser feito de forma virtual. Mas como, então, acredito que vai valer a partir de então, inclusive, para de hoje, que nós façamos as sessões virtuais, uma medida, no mínimo, de prudência. Ok. Quer, Excelência, eu gostaria de contar com o apoio de Vossa Excelência. Também, se a regra para plenário, deve se aplicar por prudência também à Câmara. Conselheiro Anselmo, só para eu entender, a de hoje já será online? É o virtual. Na verdade, o meu computador aqui do tribunal, ele não tem câmera nem microfone. Então, eu não teria como realizar a sessão hoje. Não, mas isso aí, Raquel, isso eu resolvo 2 minutinhos. O pessoal de TI para arranjar um computador com câmera e tudo para Raquel, para você. Então, tudo bem. Isso não vai resolver. Eu também confesso que meu computador está ligado com aquela preta carrega e está na tela preta. Eu até pedi, porque eu não queria nem manusear papel para tentar relatar na sessão plenária de hoje. Mas eu gostaria de contar também, o Pedro Rodrigo se manifestou favorável. Como eu vou reiterar, repetir aqui, no mínimo uma questão de prudência. Eu agradeço também aos integrantes da segunda Câmara, da primeira Câmara, desculpem. Ok, então está facultada a palavra a todos. Presidente, só para registrar também que eu presido a segunda Câmara, neste caso, acertar aqui com os membros da segunda Câmara, que os dois estão aqui do meu lado, para que nós façamos também de modo virtual. Eu estaria aqui no tribunal de qualquer forma, mas faremos virtual também. Ok. Pronto, fica tudo virtual. O plenário também não temos, viu? Eu só fico com receio. É que está sendo comprado, hein? Está ela fazendo foi apagando de incêndio. A compra está sendo para ser realizada, mas não. Não é isso? Mas o presidente poderia elaborar um ato temporariamente, ou com um prazo de 60 ou 90 dias. eu estou, no caso de hoje, a de hoje foi convocada para
para que houvesse presencialmente, né? A do plenário. Do plenário da Câmara de hoje. Presenciais? Sim, eu acredito que sim. Eu me recordo que parece-me que iríamos discutir a primeira Câmara numa sessão presencial, mesmo na plenária, a gente iria discutir para saber da possibilidade de continuar fazendo virtual. Eu acho que com a deliberação do presidente e com a proposta nossa, que o presidente trouxe ao pleno, a deliberação do pleno, já valeria para a sessão virtual da primeira Câmara hoje. E Vossa Excelência apenas formalizaria um ato para publicizar, embora essa sessão também seja pública, né? A de hoje. De fato, na verdade, não é a questão do ato, é a questão da própria intimação da sessão. Não é isso, conselheiro Rodrigo? Sessão plenária de hoje, né? Mas analisando com mais calma, não vislumbro qualquer tipo de prejuízo também. Não há processos de representação, só aposentadoria. Não vislumbro qualquer prejuízo, conselheiro. Resolvido? Então, Pode ser virtual. Resolvido? Então tá ok. Eu só queria comunicar. O doutor Gustavo é do plenário, o da Câmara, da primeira Câmara é o doutor Rafael. O da segunda Câmara eu não sei quem é de cabeça. É o doutor Enio. Então, só queria, até para constar, que fosse comunicar ao doutor Rafael das realizações das sessões da primeira Câmara de modo virtual. Okay. Para que o meu gabinete pudesse já antecipar para não ter solução de continuidade. Não tenho mais o voto da Laura, viu? Não tendo mais quem queira fazer uso da palavra. Eu queria, Excelência, só por questões, infelizmente, aqui, hoje não é bem da informática, é mesmo do aparelho tecnológico. Eu não estou conseguindo abrir aqui, eu estou colecionando os meus votos meio físico, então eu queria só pedir regimentalmente para relatar por último, se alguém, claro, evidentemente, tiver processo a relatar. Eu estou precisando sair para a reunião do Conselho Presidente, eu queria já invertir, que se não tivesse pauta, que o conselheiro Fernando fosse o primeiro, para eu me ausentar, e ele já relataria o que tem hoje, e depois aí já está invertida, a pauta você ficaria por último. Perfeitamente. Ok? Conselheiro Fernando, por favor. Já para relatar? Deixa eu ter que você ter que sair. Com a palavra. Bom, eu trago para relatar, peço bem aqui para ficar melhor de falar, um processo que ele é originariamente do conselheiro Anselmo, contas do município de Flecheiras, o processo de número 5068 de 2009, a responsável a senhora Maria Isabel Costa Souza, prestação de contas de governo do exercício financeiro de 2008. Senhor presidente, eu vou apenas fazer aqui um pequeno preâmbulo para justificar, e depois o voto é muito simples, muito rápido, mas só para dizer o foco aqui onde nós encontramos uma pequena divergência entre a nossa avaliação e a razão de votar do conselheiro relator originário, Dr. Anselmo Brito. A única diferença que nós encontramos aqui é com relação ao percentual da saúde, onde o eminente conselheiro encontra um percentual de 4,53%, e nós, quando analisamos, encontramos um percentual de 7,06%, que também não atinge o limite. Então não atinge também. Não atinge o limite, mas quando nós verificamos, o conselheiro subtraiu aqueles recursos que nós temos aqui já entendido, de que as despesas com a manutenção da saúde, ela
compõem o percentual. Quando nós incluímos esse percentual, esse valor, então a aplicação sai de 4,53 para 7,06. Como disse também, não atinge. Mas eu vou fazer aqui um pequeno relatório, deixo de fazer um novo relatório, por quanto não tinha acréscimo a implementar em relação ao relatório já consignado pelo relator originário. Nesse sentido, passo a fazer o voto vista. O relator trouxe o voto no sentido de emissão de parecer prévio pela desaprovação / rejeição das contas de governo da senhora Maria Isabel da Costa Souza, prefeita do município de Flecheiras, durante o período financeiro de 2008, em face das irregularidades a seguir no envio do instrumento de planejamento plurianual PPA e lei de diretriz orçamentária LDO, descumprimento na aplicação mínima constitucional de 60% das verbas do Fundeb, descumprimento do limite constitucional mínimo com despesas em ação de serviço público de saúde, não recondução das despesas totais em pessoal do Executivo no limite de 54%, descumprimento do artigo 42 da Lei Complementar 101, regra do último ano de mandato. A Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira e Orçamentária elaborou o relatório AFDEFAFON 070 de 2010, onde podemos extrair as seguintes informações. As contas apresentadas pela senhora Maria Isabel de Costa Souza, prefeita do município de Flecheiras, se encontra elaborada de forma regular no seu aspecto técnico-contábil. Houve cumprimento do artigo 122 da Carta Magna, aplicando 25,54% das receitas de impostos arrecadados na manutenção e desenvolvimento do ensino. A DEFAFON concluiu que a prestação de contas da senhora Maria Isabel Costa Souza encontra-se em condições de merecer parecer prévio favorável à sua aplicação, à sua aprovação. Após a análise pormenorizada dos documentos acostados dos autos por parte deste gabinete e na esteira dos preceitos estabelecidos pela legislação atinente ao caso sob análise, destacamos: quanto ao não envio dos instrumentos de planejamento, plano anual, observa-se no voto do relator com que consta não foram encaminhados o PPA e o LDO. Contudo, analisando os autos neste gabinete, constatou que a gestora enviou a essa egregia Corte de Contas no dia 6 de junho de 2012, através do processo TC 5756 de 2018, a Lei 53.005 de 2005, que dispõe sobre o Plano Plurianual e seus anexos. Quanto ao descumprimento do limite constitucional mínimo com despesa de ações do Serviço Público de Saúde, após a análise feita, como eu retratei, considerando a receita de R$ 8.283.559, o município aplicou R$ 584.701, que representa um percentual de 7,06% em saúde, portanto, descumprindo o que determina a Constituição, conforme apresentado no quadro abaixo. Eu faço a discriminação das aplicações desse recurso. Destaque novamente que consideramos como despesa de saúde o valor de R$ 1.138.392, no qual foi escriturado na rubrica 10.122.2102.0055, denominada de manutenção da Secretaria de Saúde. Pode entendermos que são despesas realizadas com ação de apoio administrativo realizada pelos órgãos de saúde no âmbito do SUS e indispensável a execução das ações de serviços públicos de saúde, conforme disciplina o inciso 15º do artigo 7º da Portaria 2074/2002 do Ministério da Saúde. Ainda no que se refere à política pública de saúde, também merece destaque o fato de que uma percentagem significativa dos recursos foram assim contabilizadas no valor de R$ 13.360, não saído do Fundo Municipal de Saúde, contrariando o que se encontra preconizado no parágrafo 3º do artigo 77 da Constituição Federal e no parágrafo único
do artigo 6º da portaria 2047/2002. Convém, portanto, expedir recomendação ao atual prefeito para que adeque a execução orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde nos termos do referido artigo. Assim sendo, após análise nos autos feitos por esse gabinete, concordamos com o conselheiro relator nos seguintes pontos: não envio do instrumento de planejamento, a lei de diretriz orçamentária, descumprimento da aplicação mínima de 60% das verbas do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério. 3. Descumprimento do limite constitucional mínimo com despesa de ação de serviços públicos de saúde. Item 4. Não recondução das despesas totais com o pessoal do Executivo no valor de 54% estabelecido. E, por último, descumprimento do artigo 42 da Lei Complementar 101, a regra do último ano de mandato. Portanto, senhor, eu trago o voto visto, analisando a análise levantada, levada a efeito nos autos do processo 5068/2009, que trata das contas do governo da referida gestora do município de Flecheiras no exercício 2008, remetida a esta egregia Corte de Contas para fim de emissão de parecer prévio, considerando como fator determinante o não envio da lei de diretriz orçamentária, descumprimento da aplicação mínima constitucional de 60% das verbas do Fundeb, descumprimento do limite constitucional mínimo com despesa de ação de serviços públicos de saúde, não recondução das despesas totais com o pessoal do Executivo ao limite de 54% estabelecido, e descumprimento do artigo 42 da Lei Complementar 101, que é da regra do último ano de mandato. Apresento o voto para que o Pleno desta egregia Corte de Contas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida: 1. A. Emitir parecer prévio das contas do governo da gestora de Flecheiras no município de 2008, recomendando ao Legislativo Municipal que do seu julgamento, que esta seja pela reprovação/rejeição, amparada no artigo 31, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal e os demais que regem a matéria. Solicitar à Câmara Municipal de Vereadores que recomende à atual gestora, a senhora Silvana Maria Cavalcante da Costa Pinto, que não cometa as irregularidades ou ilegalidades apontadas nos itens 2, 6 e 7. Item C. Solicitar à Câmara de Vereadores que remeta a essa egregia Corte de Contas o resultado do julgamento das contas anuais no exercício 2008, conforme determina o artigo 160 do Regimento Interno desta Corte de Contas, inclusive com a remessa da ata da sessão de julgamento da Câmara e da publicidade necessária, conforme o artigo 48 da Lei Complementar 101. Item D. Remeter cópia deste voto, juntamente com o parecer prévio, ao gestor epigrafado por meio postal, com aviso de recebimento, de forma a não haver dúvida da sua certificação, conforme o disposto no artigo 25, inciso 2º da Lei 5.604, para que, caso queira, possa apresentar recurso, conforme previsto no artigo 51 da Lei Estadual e as demais que regulam. Publicar a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas, em atendimento aos dispositivos legais. Assim como o voto, senhor presidente. Conselheiro Anselmo, quer falar alguma coisa? Só houve uma alteração com relação, se Vossa Excelência quer falar, porque eu voto, tá seguindo o voto do conselheiro originário, só alterando aquela discussão que nós já temos aqui com relação às despesas da Secretaria, como despesa da Secretaria de Saúde. Parece que vai continuar sendo vencido aqui parcialmente com relação ao percentual, ao valor. Sim, só o percentual que nós divergimos. Aqui, em termos gerais, foi em torno de 4,5% e o conselheiro Fernando chegou ao percentual de 7%, em ambos os casos, bem distante do percentual mínimo constitucional. Perfeitamente. Tá. Em discussão, os votos do conselheiro Fernando, do conselheiro Anselmo. Conselheiro, nesse caso, só tendo essa alteração, tenham o voto do conselheiro Anselmo sem considerar, e a alteração apenas é a considerando as despesas, né?
Então, a gente precisa saber como é que vota para saber quem vai fechar o voto visto ou o voto do conselheiro ordinário. Certo? Que tem essa pequena alteração que o tribunal já vem relatando sobre isso. Conselheiro Rodrigo. Não, desculpe, conselheiro Maria Clê. É o Rodrigo, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu tenho um entendimento já pacificado, né, acompanhando o manual de contabilidade aplicado ao setor público, que me parece que foi na linha trazida pelo voto do conselheiro Fernando. Eu estou acompanhando tanto o voto do relator quanto o voto do conselheiro Fernando, fazendo esse registro, senhor presidente, de que nós entendemos como sendo despesa com saúde ou com educação, toda aquela destinada à atividade meio essencial ao atingimento da atividade fim. Também estou acompanhando no que se refere ao ponto de controle, no que se refere ao não cumprimento do limite mínimo do Fundeb, ao não encaminhamento da lei orçamentária anual, por entendermos que há, nesse caso, um descumprimento parcial ao dever de prestar contas. Porém, só fico em dúvida, presidente, com relação ao descumprimento do artigo 42 da Lei Complementar número 101, por divergência de metodologia, e também com relação à não recondução das despesas com pessoal nos 2 quadrimestres subsequentes, posto que essa verificação ela deveria ser feita no primeiro quadrimestre e aferido nos 2 subsequentes, ou então no segundo quadrimestre verificado a readequação de pelo menos 2/3 no quadrimestre subsequente. E o que a gente tem visto de vez em quando é que a verificação é feita no último quadrimestre, né? Sem, portanto, muitas vezes com descontinuidade de gestão. Então, por outro lado, eu considero também que temos prestações de contas muito antigas, essa daqui é de 2008, salvo engano, 12 anos, portanto, de modo que eu não me sentiria à vontade para pedir vista dos autos, e eu vou acompanhar apenas deixando de acompanhar quanto à não recondução das despesas com pessoal e ao descumprimento do artigo 42 da Lei Complementar de número 101. É como eu estou votando, senhor presidente. E pela reprovação. Senhor presidente, conselheiro, eu só fazer o esclarecimento, independente do voto do colega, sim, porque o que ele alertou é fato e não foi falado, e também pelo tempo das contas, do relatório original, do voto visto. Excelência, eu queria só dar os dados que, em relação ao descumprimento da recondução, nós fizemos esse levantamento. Eu vou falar em termos percentuais para sermos mais rápidos. No primeiro quadrimestre de 2008, o percentual era de 54,71%. No segundo quadrimestre, 54,70%. E no terceiro quadrimestre, 54,56%. Então, daquele efeito no primeiro quadrimestre, nos 2 segundos, não foram. E, com relação ao último ano de mandato, eu quero dar só a informação que, a exemplo, no Caixa, tinha para pagamento um valor de R$1.284.000. E de restos a pagar processados, aquele que, em regra, o fornecedor, o prestador do serviço, já tem o direito a receber, já foi processado, então o bem foi dado ou o serviço foi prestado. Nós tínhamos cerca de 1.760.000, ou seja, 1.200.000 face 1.700.000. É por isso que nós trouxemos também como motivo de reprovação, e eu faço aqui apenas 2 dados para ficar registrado, senhor presidente. Com relação a esse outro ponto, conselheiro, apenas há uma divergência de metodologia, porque nós consideramos
não o que está efetivamente empenhado, mas aquilo que foi empenhado em razão de uma assunção de obrigação contratual nos 2 últimos quadrimestres, né? Portanto, para a gente ainda fica um pouco em aberto a informação, de modo que eu, quanto a esse ponto, eu não acompanharia com a devida vênia a Vossa Excelência. Com relação ao reenquadramento, eu estou, em razão do seu esclarecimento, eu estou refazendo meu voto e acompanhando também no que se refere à não readequação das despesas com o pessoal, presidente. Ok. Pela rejeição. Sérgio. Senhor presidente, como Vossas Excelências já têm conhecimento, eu compartilho do mesmo entendimento do conselheiro Fernando Toledo em relação à composição de gastos com ações e serviços públicos de saúde. Isso aqui a gente já discutiu em outros processos. Portanto, em razão de, digamos, a revisão realizada pelo conselheiro Fernando Toledo ter recaído apenas sobre esse ponto de controle, então, portanto, acompanho o voto do conselheiro Fernando Toledo, senhor presidente. Conselheira Leide. Ordinário Anselmo Brito. Vou acompanhando já também todo o posicionamento do conselheiro Anselmo, mas com as alterações feitas pelo conselheiro Fernando, acompanho o voto vista do conselheiro Fernando. Então tá. Então, fica vencedor o voto do conselheiro Fernando, apenas pela diferença do cálculo de 4% para 7%. Ok? A readequação está aprovada. Conselheiro, tem mais processo? Senhor presidente, eu esgoto a minha relatoria com esse processo, senhor presidente. Ok. Então, eu solicitaria a Vossa Excelência para me substituir, para eu dar continuidade à reunião do Colégio dos Presidentes, por favor. Obrigado, gente. Até a próxima. Dando sequência à nossa sessão, para relatar pela ordem, conselheiro Rodrigo. Não, conselheira Maria Cleide, desculpa. Senhor presidente, eu não tenho processos pautados para o dia de hoje. Pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, também sem processo pautado. Conselheiro Sérgio. Sem processo, senhor presidente. Conselheira substituta, doutora Ana Raquel. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, doutor membro do Ministério Público de Contas, eu tenho para relatar 2 processos. O primeiro deles trata de uma consulta, é o processo TC 9491 de 2018. Trata o presente processo de consulta formulada pelo senhor Flávio Almeida da Silva Júnior, prefeito à época do município de Pão de Açúcar, objetivando a obtenção de posicionamento desta Corte sobre questionamentos que versam acerca da temática do duodécimo, especificamente no que concerne à inclusão dos auxílios financeiros fixados nas alíneas D e E, previsto no inciso 1 do artigo 159 da Constituição Federal, para o cômputo na base de cálculo dos futuros repasses. O consulente submete para apreciação deste tribunal a seguinte indagação, transcrita integralmente como formulada. Os auxílios financeiros previstos nas alíneas D e E, inciso 1º do artigo 159 da Constituição Federal, devem ou não integrar a base de cálculo para os repasses duodecimais descritos no artigo 29A da Lei Maior. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi exarado o parecer número 4517/2020, opinando positivamente pela admissibilidade da presente consulta, respondendo à pergunta da seguinte forma. Ressalta-se, conforme anteriormente explanado, que a decisão mencionada foi proferida no bojo de uma consulta e, portanto, está revestida da característica de pré-julgamento da tese, sendo responsável por cristalizar e dar publicidade ao entendimento desta Corte de Contas. O Ministério Público de Contas entende que o entendimento consolidado se mantém atual e deve ser respeitado, tendo em vista inexistir alteração de fundo constitucional no seu regulamento de base.
Após o pronunciamento do Ministério Público de Contas, os autos vieram ao gabinete em 17 de dezembro de 2020 para manifestação, conforme disposto no artigo 1º, inciso 19 da Lei Orgânica desta Casa. Esse é o relatório, senhor presidente. O Ministério Público. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Senhor presidente do Ministério Público, reitero o parecer e não há razão à dúvida do gestor, porque essas rubricas contidas no inciso 1, alíneas D e E do artigo 159 da Constituição Federal, elas são FPM, portanto, devem receber o tratamento constitucional reservado ao FPM. E, em outras palavras, essas verbas devem ser incluídas no cômputo do cálculo do 10º da Câmara Municipal. Palavra relatora. Dando continuidade, senhor presidente, eu vou tentar simplificar aqui, porque essa é uma matéria que eu acho que é a mais discutida em termos de consulta aqui no tribunal. E, na verdade, eu acho que houve um equívoco por parte do consulente, que ele alega que, de acordo com o Acórdão 1033 de 2017, que, na verdade, foi o que deu origem ao pré-julgado número 10, ele não considera as alíneas D e E como parte da base de cálculo do decimal. As alíneas D e E fazem parte do artigo 159 e, na verdade, nesse pré-julgado a que ele se refere, que inclusive foi de relatoria minha, ele não está discriminado. Ele inclui os incisos, mas ele inclui como parte do artigo 159. De toda sorte, ele fez essa consulta quando já existiam mais 2 pré-julgados relativos à 12ª aqui nessa Corte de Contas. Um relatado pelo conselheiro Rodrigo, que na verdade era matéria específica, que tratava, se eu não me engano, eu coloquei aqui, a respeito da inclusão da COSIP ou não. E quando já existia um outro pré-julgado, o pré-julgado de número, foi o 10, que foi o meu, do 11, do conselheiro Rodrigo, e o número 26, que foi o relatado pelo conselheiro Sérgio, que discriminou todas as receitas que deveriam fazer parte da base de cálculo. De fato, no pré-julgado, que foi originado a partir da relatoria do conselheiro Sérgio, eu acho que talvez por erro de digitação, ele não inclui o inciso a linha E. Ele trata 159D, mas ele não inclui a E. Então, o que eu fiz, mantendo o mesmo fundamento das consultas anteriores, sem alterar nada, nem mesmo alterar a resposta dada no pré-julgado 26, eu apenas incluí a linha E. Eu não sei se para Vossas Excelências eu preciso ler todo a análise do processo ou se essa explicação ela seria suficiente. Eu deixo aqui a explicação de forma resumida, mas é isso. Ou seja, a linha E, ela trata daquela parcela de 1% do Fundo de Participação dos Municípios, né? E ela não está, não consta da última resposta que foi feita de forma detalhada. E aí a minha proposta de decisão é no sentido de repetir a resposta dada, que já existe no pré-julgado 26, apenas incluindo essa linha que está faltante. Essa é a proposta de decisão, de resposta. Coloca em discussão. Eu lembro que dessas discussões nossas a respeito disso, eu acho que também... Conselheiro, direciona um pouco mais o microfone. Está meio baixo. Melhor agora? Melhorou bastante. Se não me falha aqui a memória, acredito que numa das discussões eu levantei essa questão também de não se ter incluído mais 1%, mas parece que já tinha sido corrigido isso. Sim. Agora, eu não sei se realmente de cabeça isso está discriminado. E, sendo assim, eu acho que assiste razão a conselheira, em que ela faz só essa discriminação explicitar, na verdade. Na verdade, todas estão explicitadas. Ficou faltando a linha E. Na resposta do conselheiro Sérgio, fala artigo 159, a linha D, mas Entendi. não fala a linha E. Ok. Então, eu trago no sentido de fazer esse acréscimo à resposta. Ok.
Aceito. Se Vossas Excelências quiserem, eu posso ler a resposta. Não, parece que... Continue em discussão. Na parte que interessa. A parte que interessa. Então, eu vou ler a proposta de decisão texto, como um né? todo, tá? Que é conhecer a legitimidade da presente consulta por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1º, inciso 19 da Lei Orgânica desta Casa, combinado com o artigo 6º, inciso 20 e 186 e seguintes da Resolução Normativa 3 de 2001, tornar superado para julgado número 26, resultante da resposta proferida nos autos do processo TC 8793 de 2013, acórdão número 74 de 2019, mantendo seus fundamentos e respondendo à consulta nos seguintes termos. Integram a base de cálculo para a fixação do 12º Constitucional do Poder Legislativo Municipal as seguintes receitas. Os impostos municipais, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, IPTU, o Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis, ITBI, e o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN. As taxas municipais, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, as contribuições de melhoria decorrentes de obras públicas instituídas e cobradas pelo município, as receitas decorrentes de dívida ativa tributária e os consectários legais provenientes de impostos, taxas e contribuições de melhoria, 70% do imposto sobre operação de crédito, câmbio e seguro ou relativos a títulos e valores imobiliários, IOF, incidentes sobre o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título pelo município, suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem, o produto da arrecadação do imposto da União sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, relativamente aos imóveis neles situados, 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios, IPVA, 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, 22,5% ao Fundo de Participação dos Municípios, relativo ao produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, juntamente com 1% no primeiro decênio do mês de dezembro de cada ano e 1% no primeiro decênio do mês de julho de cada ano, que são justamente as alíneas D e E. Na resposta estava constando apenas 1% do primeiro decênio. 25% dos recursos da cota parte do IPI recebida pelo Estado, 25% dos recursos da cota parte da contribuição de intervenção do domínio econômico, CID, previsto no artigo 177, parágrafo 4º da Constituição. E agora, o pré-julgado, de acordo com o processo relatado pelo conselheiro Sérgio, traz também o que não integra. E aí, mantive integralmente. Não integram a base de cálculo para a fixação do 12º Constitucional do Poder Legislativo Municipal as seguintes receitas: a contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, COSIP, as contribuições previdenciárias pagas pelos servidores para o regime próprio de previdência social, a receita da dívida ativa não tributária e seus consectários legais, as multas e juros de mora com natureza de sanção administrativa resultante de ilícito administrativo, as transferências decorrentes da Lei Complementar número 87 de 96, a Lei Candi, os royalties pela exploração de recursos naturais da União, as transferências da União e dos Estados destinados ao custeio do Sistema Único de Saúde, as transferências da União para o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb. Essa é a resposta. E aí eu sigo para dar ciência da decisão e dos pareceres técnicos que a fundamentam ao consulente, publicar a decisão no Diário Eletrônico deste tribunal, para os fins que se derem necessários, e que seja dada comunicação à Comissão Permanente de Jurisprudência, para fins de numeração, publicização e disponibilização do inteiro teor no sítio tribunal, face ao contorno normativo que as circunda. Essa é a proposta de decisão, senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente, Pois não. Eu fui o relator dessa consulta, da primeira consulta, que a conselheira Ana Raquel fez referência, se eu não me engano, número 26, né, conselheira? E, assim, eu não me recordo os termos da resposta, mas como a conselheira Raquel aí já frisou, não tem nenhuma alteração, só tem esse acréscimo. Eu gostaria apenas de fazer uma sugestão ao voto
conselheira Raquel, a proposição dela, é no sentido de revogar esse pré-julgado anterior, esse 26, né, a revogação dele e, se for o caso, a aprovação desse aí que vai ser submetido aqui à apreciação. É isso que consta na proposta de decisão, tornar superado para julgado número 26, que foi o... Tá, sim, mas é superado, mas eu acho que, assim, a gente poderia deixar bem, de forma clara que ele fica revogado, entendeu? Então, ele sairia, inclusive, ali da página do... eu acho que é publicado isso na internet, né, na página, no portal do Tribunal de Contas, portanto, constaria lá como revogado, né, se alguém tiver interesse de consultá-lo, aí deixaria lá à disposição, mas expressamente como revogado e prevalecendo essa última consulta, se for assim o entendimento da maioria desse plenário, senhor presidente, é como eu penso. Senhor presidente, no caso seriam 2 pré-julgados, né? 2 ou 3 pré-julgados que a gente estaria superando, não é isso? Esse, na verdade, já tinha sido superado. Eu me lembro até da discussão, que a gente discutiu que o último pré-julgado, ele superava os demais, porque ele abarcava toda a matéria que já tinha sido discutida. Na verdade, ele detalhava o meu, ele incluía o que Vossa Excelência tinha relatado. Então, na verdade, o 10 e o 11, na verdade, são pré-julgados já Superados, né? superados. Está superado, né? Parece-me que é do 10 e o 26. 10 e o 11. O 26 é justamente o que foi relatado pelo conselheiro Sérgio. Aí esse aqui, na verdade, seria o que prevaleceria, que é o mais atualizado. Caso seja deliberado. Unificaria, na verdade, o 26 já tinha superado o 10. Eu só não sei se na resposta do conselheiro Sérgio, se ele fala também claramente a revogação dos outros 2. Eu não me recordo também, mas eu acho assim que a gente deveria até mesmo, para ficar bem claro, utilizar o termo revogado, né? Porque superado fica, pode dar um outro entendimento também. Superou em que parte, né? Em que termos, né? Então, assim, revogado, pronto. Revogado a gente não gera nenhuma dúvida. É só uma sugestão, senhores conselheiros. Senhora conselheira relatora. Continua em discussão. Encerro a discussão, coloco em votação. Conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Senhor presidente, eu acompanho a relatora apenas acrescentando que os pré-julgados de número 10 e número 26 estariam expressamente revogados. Quais? Então seria 10, 11, Seriam 26. de 10, mencionado por Vossa Excelência, 11. E o de número 26, não é isso? O 11 não. E o 11 também. Sim, 10, 11 e 26. 10, 11 e 26. Eu acho que Será que não seria mais prudente primeiro, então, analisar se o do conselheiro Sérgio já revogou o 10 e o 11? Porque se já tiver revogado, eu vou de novo falar da revogação desses Eu dois. acredito que não. Eu acredito que a prática da Corte era superar, de fato, os pré-julgados anteriores. Independente, já faria uma revogação dos demais. Tem Porque, problema. assim, a gente está tratando de um tema que foi examinado nesses outros, já foi apreciado nesses outros processos. Então, assim, o ideal seria que revogasse isso aí, ficasse esse entendimento. Se houver uma nova dúvida a respeito do tema, então seria uma nova apreciação. Então, acho que não traz nenhum prejuízo a revogação dos pré-julgados anteriores. Sem problema nenhum. Está de acordo com essa avaliação? Sim. Portanto, está aprovado a proposta de voto da conselheira com as observações feitas pelos conselheiros que ela própria acata. Continua Vossa Excelência com a palavra. Eu tenho agora para relatar, senhor presidente, o processo TC 13764 de 2014, que trata de um recurso de reconsideração do FUNCONTAS. Trata do processo de aplicação de multa, TC 13764 de 2014, que noticia por meio do memorando 1268 de 2014 o não envio no prazo regulamentar a esta Corte da primeira remessa do SICAP, que corresponde às obrigações referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2014 pelo gestor da Prefeitura Municipal de Igaci, senhor Oliveira Torres Pianco.
descumprindo assim o prazo estabelecido no artigo 2º, parágrafo 1º da Instrução Normativa 2 de 2010, alterada pela Instrução Normativa 4 de 2011. O presente foi relatado por esta relatora, competente à época, na sessão plenária do dia 2 de abril de 2019, exarando o Acórdão 1.132 de 2019, que determinou a aplicação de multa de 100 UPFAUs, o qual foi publicado no Diário Oficial desta Corte no dia 2 de 4 de 2019. Cientificada da decisão, a gestora apresentou pedido de reconsideração em 30 de maio de 2019, tempestivamente, asseverando que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, requerendo o cancelamento da multa aplicada e, consequentemente, o arquivamento do feito. Após a apresentação do recurso, foram encaminhados aos autos do Ministério Público de Contas, foi o exarado parecer número 3227 de 2019 da 6ª Procuradoria de Contas, cuja conclusão opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, declarando a nulidade do Acórdão 1132 de 2019, com reconhecimento da pretensão punitiva desta Corte de Contas e, em seguida, recomendando que fosse dada ciência à Corregedoria do Tribunal de Contas para as providências de sua alçada. Esse é o relatório, senhor presidente. A palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, eu reitero o parecer ofertado aos autos e opino pela procedência do recurso. Com a palavra a relatora. Eu peço vênia para passar a parte da admissibilidade, faço constar que o recurso foi tempestivo e passo a análise do processo. Como dito, o recurso de reconsideração teve como fundamento a declaração da prescrição intercorrente do presente processo administrativo. Nesta ótica, nota-se que há um entendimento pacífico acerca dessa matéria, entendimento este que se manifesta por meio da súmula número 1 de 2019, que diz: o exercício da função sancionatória pelo Tribunal de Contas se sujeita à prescrição, aplicando nesses casos, por analogia, a Lei 9873, de 23 de novembro de 99. De acordo com a referida lei, tem-se o entendimento sobre a delimitação de um prazo quinquenal para imposição de sanção pelo Tribunal de Contas do Estado e de um prazo de 3 anos, quando já instituído o processo administrativo sancionatório. Ressalta-se ainda que o Instituto da Prescrição Intercorrente se encontra amparado no artigo 1º, parágrafo 1º da referida lei, que diz: incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos atos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. Entende-se que o prazo prescricional intercorrente começa a ser computado a partir do dia subsequente ao último dia em que foi autuado o processo administrativo. Todavia, deve-se observar também as causas interruptivas do Instituto, ou seja, quando a contagem do prazo prescricional se reinicia, anulando o decurso do prazo decorrido. Tais causas interruptivas se encontram nas hipóteses elencadas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 2º da Lei 9.873, sendo o inciso 2º o primeiro marco de interrupção do citado prazo. No tocante ao parecer 3227 de 2019 do Ministério Público de Contas, nota-se a opinião pelo provimento do recurso interposto, entendendo ter havido a incidência da prescrição intercorrente entre o período da citação do requerido até a data da prolação do acórdão condenatório, havendo decorrido durante esse lapso temporal mais de 3 anos. Entretanto, compulsando os autos desse processo, conforme o entendimento mencionado, o prazo prescricional intercorrente teria início no primeiro dia útil à autuação do TC, dia 8 de 10 de 2014. Dada a citação do requerido, em 24 de 2 de 2015, conforme comprovante de aviso de recebimento, tem-se como interrompido o prazo intercorrente com base no artigo 2º, voltando a ser contabilizado a partir do dia 25 de fevereiro de 2015. O opinativo supra não menciona, no entanto, a emissão nesse íntere do parecer número 1431 de 2017 da 5ª Procuradoria de Contas pelo Ministério Público de Contas, publicado no Diário Oficial em 28 de março de 2017, que, em nosso entendimento e alinhado com a jurisprudência dominante desta Corte, interrompeu novamente a prescrição intercorrente pelo mesmo fundamento já esposado. Sobre esse ponto, faço constar que, embora possível de encontrar decisões judiciais no sentido de que meros atos e despachos de encaminhamento a órgãos internos não interrompem o prazo prescricional, não vejo como não classificar o parecer do Ministério Público de Contas como ato inequívoco que objetiva a apuração do fato. Não configura o encaminhamento dos autos àquele órgão mero andamento físico para evitar a inércia do processo, muito pelo contrário. Representa condição natural e necessária a impulsioná-lo ao seu objetivo final, o julgamento. Para além, o parecer do Ministério Público de Contas inequivocamente tem o condão de interferir na apuração do sucedido, visto que, inclusive, pode realizar diligência própria até inserir prova nos autos que importem e influenciem no resolvimento do fato. Por fim, nota-se que o acórdão número 132 de 2019 foi publicado no Diário Oficial do dia 2 de abril de 2019.
Isso posto, nota-se que não há o que se falar em incidência da prescrição intercorrente ou da prescrição da pretensão punitiva no referido caso concreto, uma vez que pelas interrupções incidentes não for ultrapassado o lapso temporal de 3 anos previsto na Lei 9873 de 99 e da súmula número 1 desta Corte de Contas. E nesse sentido, senhor presidente, senhores conselheiros, a minha proposta é no sentido de conhecer do presente recurso, mas negar provimento ao pedido de reconsideração para, no mérito, manter o acórdão 132 de 2019, que aplicou a multa por descumprimento do prazo da entrega da primeira remessa do SICAP, que corresponde às obrigações referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2014, concedeu o novo prazo de 15 dias ao responsável para o pagamento da multa imposta e determinar o envio de cópia autenticada do inteiro teor do processo APGE para a cobrança judicial do crédito, caso haja o descumprimento, e da ciência da decisão com cópia ao interessado e ainda da publicidade do presente processo para fins de direito. Essa é a proposta de decisão, senhor presidente. É em discussão. Senhor presidente, Para discutir, o conselheiro Rodrigo. eu poderia pedir vista em mesa desse processo, rapidinho, 2 minutos eu faço a análise. O processo segue em vista para o conselheiro Rodrigo. Continua Vossa Excelência com a palavra. Oi? Continua Vossa Excelência com a relatoria. Não, minha proposta de dado... Não, no outro processo eu não tenho. É o último processo. Ok, sobre isso que eu estava falando. Pela ordem, agora para relatar, me parece que o conselheiro que pediu a alteração da pauta, o conselheiro Anselmo. Será que não vai atrapalhar a atenção do conselheiro relatando e ele vendo outro processo? Como é um processo pequeno, eu acho que a gente é mais prudente Não, aguardar. o conselheiro Rodrigo não relatou. O conselheiro Rodrigo tem se for a questão das datas, tem um parágrafo específico sobre as datas. Vossa Excelência ainda está observando em mesa. Desculpe, Vossa Excelência. Eu pensei que só Vossa Excelência tinha pedido Por vista. isso que na Para o processo, não, Vossa Excelência falou... desculpe. Vista em sessão. Desculpa, é que eu não entendi direito a solicitação de vista para analisar em mesa. Desculpe. Eu também iria perguntar, porque quando a gente acessa o processo, eu acho que ele está físico, né? Até o parecer do Ministério Público, que em regra a consulta que foi, a pesquisa que foi feita e o sistema devolveu para nós como objeto não encontrado, aí a gente fica sem um parâmetro para verificar o processo. É que, na verdade, o parecer do Ministério Público de Contas, ele considerou o prazo entre a citação e o acórdão. O que aconteceu nesse ínterim, ele não considerou. E, inclusive, o parecer do encaminhamento do Ministério Público de Contas, o parecer do Ministério Público de Contas não foi considerado como condição. A senhora deu um corte que foi exatamente... Aí você vai perguntar, qual foi o corte, qual foi a situação, qual foi o fato desse corte da prescrição? Foi o parecer do Ministério Público de Contas, o processo do Ministério Público de Contas. Ok, entendi. Perfeito. Eu estou acompanhando o voto da relatora, divergindo do entendimento do Ministério Público de Contas, senhor presidente. Bom, estamos em discussão ainda. E o prazo também de 15 dias é o prazo do pagamento transcorrido, do pagamento da sanção, não é isso? Porque ele entrou com um recurso, então o prazo inicialmente dado não faz sentido considerar mais, né? Então eu estou concedendo um novo prazo de 15 dias para que ele pague a multa imposta, que foi mantida. Encerra a discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham o voto eminente da relatora permaneçam como estão. Aprovado. Continua com a relatoria com Vossa Excelência. Não tem mais processo, senhor presidente. Então, para relatar agora o conselheiro Anselmo. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério que oficia junto a essa Corte de Contas, Ministério Público Especial, trago a excelência do processo 8582 de 2014, um recurso também de reconsideração de
sanção já aplicada por esta Corte de Contas. Interposto esse recurso de reconsideração, pela senhora Josefa dos Santos Silva, na qualidade de gestora do Fundo de Assistência Social de Santa Luzia do Norte, exercício financeiro de 2013, em face do Acórdão 1050 de 2017, prorrogado na sessão de 4 de julho desse ano e publicado no Diário Oficial Nosso, em 5 de julho, também do mesmo ano, por meio do qual foi aplicada a sanção diante do não envio da terceira remessa SICAP, que corresponderia aos meses de maio e junho de 2013, descumprindo o prazo determinado pela instituição normativa de 2010. A interessada foi notificada para a ciência a adoção das providências que julgasse necessária ante a aplicação da sanção por meio do ofício 1549, datado de 28 de agosto de 2019, que foi recepcionado em 8 de novembro de 2019. A gestora apresentou recurso protocolado em 20 de 11 de 2019, do qual sucintamente informou quanto à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, em razão da ausência de cientificação da decisão em mãos próprias, alegou ainda a incidência da prescrição intercorrente, nos termos da Lei Federal 9873 de 99 e da súmula deste Tribunal de Contas 1 de 2019. Por fim, argumentou também que não existiu reflexo negativo para a finalidade da qual se destinavam os dados contábeis requestados pela Corte de Contas, pleiteando assim o cancelamento da multa e arquivamento do processo. Dando prosseguimento ao iter normal dos autos, fora este remetido ao Ministério Público Especial junto à Corte, que por intermédio do parecer 2685 de 2020, inicialmente constatou que não existira lapso temporal de mais de 5 anos da instauração da aplicação da multa, assim como que a recorrente absteve-se de argumentar fato que justificasse o atraso na remessa dos documentos. Por conseguinte, opinou pelo não acolhimento do recurso, mantendo-se em todos os seus termos a decisão sancionatória. É o sucinto relatório, senhor presidente. Com a palavra do Ministério Público. Senhor presidente, o conselheiro Anselmo, ele conseguiu sintetizar todo o pensamento do Ministério Público. Portanto, eu não tenho nada mais a fazer a não ser ratificar o que foi o parecer ofertado aos autos. Com a palavra o relator. Excelências, eu peço aqui licença para tratar da questão da competência, da admissibilidade, apenas informar que ele foi tempestivo, obedecendo aos requisitos que estão aí postos na norma do tribunal. E no mérito, excelência, eu estou aqui verificando que, de fato, a gestora, ela não se descobriu perfeitamente da questão de apresentar elementos que pudessem justificar o afastamento da sanção. E, sendo assim, ao invés de infirmá-lo, pelo contrário, corroborou aqui, de fato, não apresentou a documentação solicitada. Em face disso, como não há elementos que justificassem a mudança de entendimento do tribunal, eu trago o voto para que esse pleno ele conheça do recurso, mas que no seu mérito não faça, não adote, não faça, de forma que a sanção aplicada ela permaneça intacta. Então, eu estou aqui reconhecendo, mas estou trazendo o voto também pelo desprovimento do recurso, pelo que já relatei, e demais dispositivos de praxe, como remeter o processo para o Contas, fazer a devida cientificação e publicizar a decisão. É como voto, senhor presidente. Em discussão.
Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo com o relator permaneçam como estão. Aprovado. Continua Vossa Excelência com a relatoria. Excelência, eu tenho outro processo, 6186 de 2012, é um voto vista, cujo relator originário é o conselheiro Rodrigo. Isso mesmo, conselheiro Rodrigo. Excelência, eu vou, ao invés de ler o processo, tentar trazer informações e, na dúvida de Vossas Excelências, eu lerei o que for necessário nos pontos específicos. O conselheiro Rodrigo, ele trouxe voto nesse processo, o processo relativo à prestação de contas de governo do senhor João Pinheiro dos Santos, prefeito de Jaramataia, durante a exercício financeiro de 2011, que foi protocolado aqui através do ofício 39 de 2012. Houve relatório AFO-DEFAFON 93 de 2013, no qual foi verificado o cumprimento dos índices de aplicação mínima constitucionais, entre outros pontos de controle, concluindo que, nas palavras da diretoria, sob o ponto de vista técnico-contábil, a presente prestação de contas encontra-se em condições de merecer parecer prévio favorável. O processo, à época, foi a Procuradoria Jurídica que manifestou-se a respeito. De lá, foi remetido ao parquê, que identificou necessidade de manifestação nos autos por parte da auditoria, sendo que esta, através do parecer 43 de 2017 da doutora Ana Raquel Ribeiro de Sampaio, identificou várias irregularidades, conforme a seguir, e sugeriu ao conselheiro relator que fosse determinada a situação do gestor, que, em sendo indeferido o pleito, ou não sendo já elididas as irregularidades, apontar ao final, pela emissão de parecer prévio, recomendando à Câmara Municipal a reprovação das contas em razão das seguintes situações: a previsão na LOA de dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa, em desconformidade com o que preceitua o artigo 65, parágrafo 8º da Constituição Federal de 88. A ausência do relatório do órgão central do Sistema de Controle Interno, conforme artigo 34 e 94 da Lei Orgânica do Tribunal e 150, parágrafo 2º do Regimento desta Corte. Realização de remanejamentos orçamentários no valor de, vou arredondar para mais, de 2.600.000, e transferências orçamentárias de cerca de 380.000, sem prévia autorização legislativa, descumprindo o artigo 167, inciso 6 da Constituição. Divergência nos valores e percentuais representados no balanço geral com gastos em serviços públicos de saúde e educação, quando comparados com os demonstrativos no relatório resumido de execução orçamentária. Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, CIOP, e Sistema de Informações sobre, Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde, CIOPES. Divergência dos valores e percentuais apresentados no balanço geral com a despesa total com o pessoal, quando comparados com um demonstrativo, com os demonstrados no relatório de gestão fiscal. Impossibilidade de comprovação dos cumprimentos das regras postas nos incisos 2º e 3º do parágrafo 2º do artigo 29A da Constituição de 88, pois a LOA não informara um valor fixado para o repasse à Câmara Municipal a título de 12º, nem encaminhou a respectiva relação de despesas, de repasses, A ausência do PPA,
quadriênio 10 a 13, a ausência da LDO para o exercício de 2011, a ausência dos réus do primeiro ao quinto bimestre, a ausência da RGFs do primeiro e segundo quadrimestre, a ausência do inventário geral de bens imóveis e imóveis, a ausência da relação de processos licitatórios. Os autos foram ao gabinete do conselheiro relator, que proferiu decisão simples 42 de 2017, em que determinou a citação do gestor para apresentação da defesa e dos documentos faltantes, bem como a cientificação do senhor Jefferson Torres Barreto, na qualidade do gestor atual, para que enviasse os documentos apontados. Houve uma solicitação de dilação de prazo, na qual foi deferida na decisão simples 52 de 2017 do relator, sendo interessado notificado em 30 de novembro de 2017. O ex-prefeito trouxe suas alegações por meio do TC 18593 de 2017, que adentrou nesta corte em 22 de dezembro de 2017, encaminhando parte dos documentos solicitados, bem como visando esclarecer os pontos suscitados pelos órgãos técnicos da Casa, DEFAFON e Auditoria. O ex-gestor ainda requereu para que os documentos e informações fossem analisados, aplicando-se a razoabilidade e proporcionalidade de cada informação e resposta contemplem, visto o lapso temporal da supressão, que após a verificação das informações emita parecer final favorável. Em 17 de janeiro de 2018, o atual gestor compareceu aos autos informando que, ao ingressar nas sedes da administração municipal, verificou a total ausência de documentos. O ex-prefeito veio e veio também o gestor de quando foi notificado para que encaminhasse os documentos. Não o que está sendo aqui motivo de julgamento, de dimissão de parecer prévio. Repetindo, informando que, ao ingressar, abre aspas, ao ingressar nas sedes da administração municipal, verificou a total ausência de documentos, conforme noticiado ao tribunal por meio dos ofícios 147, 2017, 4 do gabinete do atual gestor, na época, ou continua hoje, número 4 de 2017 da sua procuradoria e 5 também de 2017 da mesma, juntando-os aos autos tão somente a cópia da alteração do PPA. Chegando os autos ao Ministério Público junto à Corte, este emitiu o parecer 609 de 2020 da segunda PC, no qual, além das irregularidades detectadas pelos órgãos instrutivos, ainda suscitaram outros pontos a serem averiguados, conforme demonstramos a seguir, e opinou pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas. Excessiva utilização de créditos suplementares, cerca de 31,52% da receita prevista, que a despeito de ter dado em percentual, ser esse dado percentual constante, autorizado na Lua. Fortíssima dependência do município às transferências constitucionais, responsável por mais de 95% das receitas correntes de impostos e transferências. Descumprimento material do dever de prestar contas com relação aos gastos com educação. Omissão material do dever de prestar contas com gastos de saúde. Não redução do quanto de 95% do máximo permitido para gastos com o pessoal, limite prudencial. A sessão plenária ocorrida em 28 de abril de 2020, o relator originário apresentou seu voto pela reprovação em função do descumprimento do que determina a Lei 11.494 de 2017, no seu artigo 21,
aplicar no mínimo 95% de recursos do Fundeb no exercício corrente, e o descumprimento do que determina a Constituição Federal no seu artigo 29A, parágrafo 2º, 3º. É passado ao 10º Poder Legislativo em limite inferior ao estabelecido na LOA, na oportunidade em que solicitamos vistas. Esse é o relatório, senhor conselheiro presidente. Isso trata-se de voto vista, senhor? Então, Vossa Excelência pode continuar. Ok. Então, Excelências, eu trago aqui as razões do meu voto. Eu queria, primeiramente, aqui destacar que o voto apresentado pelo relator originário, apenas dois foram os fatores preponderantes para o juízo de sua decisão, conforme a seguir. O descumprimento do que determina a Lei 11.494 de 2017, no seu artigo 21, parágrafo 2º. Aqui, Excelências, eu encontrei duas situações. Aparentemente, nos relatórios que foram enviados ao gestor, foi enviado como se tal percentual tivesse cumprido. Então, o gestor não chegou a se manifestar pelo eventual descumprimento desse percentual. E, na verdade, eu verificando aqui, na minha memória de cálculo, eu verifiquei que, na verdade, houve sim a aplicação, mas a aplicação de 104,88%. Mas eu vou ler, que fica melhor de Vossas Excelências entender. Quanto ao Fundeb, foi verificado pelo relator originário o descumprimento do comando antes ressaltado, o artigo 21, parágrafo 2º da lei do Fundeb, que determina que 95% dos recursos do fundo, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, devem ser utilizados pelos municípios no exercício financeiro que lhes forem creditados, aplicando, segundo o relator originário, o ex-gestor, apenas 94,88% daqueles recursos. Acontece que o ex-gestor não foi diligenciado sobre tal descumprimento, visto que o relatório da diretoria técnica foi silente sobre este ponto de controle e o parecer da auditoria apontava o cumprimento da obrigação contida no dispositivo legal. Vez que a decisão simples 42 de 2017 utilizou-se desses dois instrumentos técnicos para ofertar a manifestação do gestor. Ainda assim, refazendo os cálculos, verificamos que fora levado em consideração pelo relator o valor de R$ 3.035.000, sendo que nós não encontramos o referido valor na prestação de contas, e sim o valor que foi utilizado pela auditoria, R$ 3.355.000. Eu não sei se teve algum equívoco na digitação. Dessa forma, cumprindo o ex-prefeito o dispositivo legal que, a rigor, o relator originário teria entendido como descumprido. E aqui eu trago a memória de cálculo, a receita do Fundeb, a complementação, os depósitos remunerados, trago a base de cálculo, trago a aplicação mínima e os percentuais. Então, esse percentual geraria no cumprimento de 104,88%. O segundo fato é o descumprimento que determina a Constituição Federal no seu artigo 29A, parágrafo 2º, inciso 3º. Aqui, aparentemente, apesar de não ter ido especificamente ao gestor que se manifestasse sobre o assunto, ele, na verdade, nos relatórios técnicos, foi a informação de que não tinha essa informação desse cumprimento. Então, de qualquer forma, a ele foi dada a oportunidade de se manifestar. Ele não fez. Embora também, nesse aspecto, primeiro, não foi oferecido o contraditório. E o valor que teria sido descumprido, na verdade, foi cumprido.
E esse segundo, eu entendo que o contraditório, ou a oportunização do contraditório foi dada, mas que também pelas memórias de cálculo, eu verifiquei uma situação diferente do relator originário, porque a receita arrecadada no exercício anterior foi no valor de 6.200.000, o equivaleria a 100% do que a base de cálculo para se calcular o valor desse duodécimo. Pelo percentual estabelecido na Constituição, 7% desse valor seria R$ 437.100, que seria até esse valor. O valor que foi efetuado ao Poder Legislativo foi na ordem de 6,96 centésimos por cento, então dentro daquele limite máximo. E o valor verificado no réu foi de 404.178. Então, 6,47 centésimos por cento. Então, o patamar mínimo que deveria ser repassado, lá encontrado no réu, foi de 6,47. O que foi repassado foi 6,96. E o que o máximo era de 7%. Então, eu aqui verifico que também este limite ele foi corretamente cumprido. Eu aqui trago também no meu voto o ponto aqui de divergência, aqui lembrado pelo professor Fernando, mas neste caso com relação à educação. O conselheiro relator traz o cumprimento desse percentual e eu, desconsiderando as despesas com manutenção da Secretaria de Educação no importe de R$ 615.708, encontro percentual de apenas 17,64% do cumprimento deste limite mínimo constitucional. Outros pontos que também trago, que verifico, e aqui pontos esses que foram oferecidos a oportunidade de manifestação ao gestor, são, além desse da educação que já falei, a autorização para a realização de remanejamento de dotações orçamentárias, na LOA, a utilização de remanejamento e transferências orçamentárias sem autorização específica do Poder Legislativo no valor de quase R$ 3 milhões, o não envio do inventário geral de bens imóveis e imóveis, o não envio do réu do 5º bimestre e também o não envio da relação de processos licitatórios ocorridos no exercício. Eu aqui, se eu não me engano, são situações em que tratada como documentação obrigatória de encaminhamento para este tribunal. E assim, excelências, divergindo com a licença do relator originário, quanto aos 2 pontos apontados por ele, eu trago o voto no sentido de que emitamos, na verdade, parecer prévio com relação às contas de governo desse gestor, em função do descumprimento do limite mínimo constitucional com manutenção e desenvolvimento do ensino, pela autorização constante em LOA para remanejamento, com efetivo remanejamento e transferência orçamentária sem autorização específica do Poder Legislativo, no valor de quase R$ 3 milhões, R$ 2.948.000, não envio do relatório geral de bens imóveis e imóveis, não envio do réu do 5º bimestre e não envio da relação dos processos licitatórios ocorridos no exercício. Quanto a este último fato, nós aqui trouxemos, só para efeito ilustrativo, que houve, nessa época, procedimentos licitatórios. Aqui trouxe apenas um para não
substituir o trabalho do gestor e elencar todos aqueles que ele deveria ter enviado, pelo menos em relação. Trago aqui do pregão presencial do dia 3, número 3 de 2011, para aquisição de gêneros alimentícios, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 28 de março do mesmo ano, em sua folha 13. Então, de fato, constatamos que houve, sim, realização de procedimentos licitatórios e sequer o gestor encaminhou esta relação ao tribunal. Realizar as comunicações de praxe, inclusive a Câmara de Vereadores, tendo em vista algumas recomendações que traçamos, também recomendações de praxe, que a rigor é a observância da Constituição, as leis e os normativos que regem a elaboração das peças contábeis e também da legislação que obriga o seu envio ao Tribunal de Contas. No mais, encaminhar à Câmara de Vereadores e também ao gestor epigrafado uma cópia desses votos, uma cópia do voto, acompanhada se assim puder ser feito, da cópia integral dos autos, informando-se da possibilidade recursal e quanto à Câmara, para que ela, escoado o prazo recursal, nos informe do efetivo julgamento conforme o artigo 160 do Regimento Interno e para a publicidade necessária na forma do artigo 48 da Lei Complementar 101 de 2000. Publicizar o voto. Esse é o meu voto, senhores conselheiros. O relator ordinário gostaria de... Senhor presidente, o conselheiro Anselmo, ele traz voto, vista, no sentido de acompanhar o mérito do meu voto, do voto proferido por este conselheiro, no que se refere à prestação de contas de governo do município de Jaramataia, que seria pela rejeição das contas. O conselheiro Anselmo, todavia, ele diverge no que se refere a alguns pontos de controle, né? O único ponto que ele concorda com o voto deste relator seria o repasse a menor do 10º da Câmara Municipal e acrescenta para a rejeição das contas a ausência, por exemplo, do inventário geral analítico de bens móveis e imóveis, a ausência de relação de processos licitatórios. Eu vou começar por esses, que esses são os mais simples, e essa corte já definiu que são pontos que, apesar de serem documentos complementares à prestação de contas, o seu não envio não teria o condão de rejeitar as contas de governo. Teríamos também como ponto de rejeição pelo conselheiro Anselmo a previsão na LOA de dispositivo em que prevê a possibilidade de realização de remanejamento e de transferência ou transposição de despesas orçamentárias, né? E essa corte já pacificou seu entendimento no sentido de que, por estar no plano normativo, por ser um instrumento complexo, elaborado, encaminhado pelo Poder Executivo e aprovado pelo Poder Legislativo, ele poderia conter uma inconstitucionalidade, todavia essa inconstitucionalidade não ensejaria a rejeição das contas. Portanto, esse é um ponto que eu mantenho o meu entendimento originário, no sentido de não acolher como essencial a rejeição das contas. Há um terceiro ponto também que foi mencionado pelo conselheiro Anselmo, que se refere, nas palavras
do eminente conselheiro a realização de remanejamento de transferência no valor de aproximadamente R$2.900.000, sem prévia autorização legislativa, descumprindo, portanto, o artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal. E com relação a esse ponto também, presidente, essa Corte já definiu que quando o gestor ele não adota a técnica adequada, porque foi realizada mediante suplementação de despesa orçamentária. E essa Corte já definiu que quando o gestor não utiliza a técnica adequada, o tribunal deveria adotar providências pedagógicas no sentido de melhor orientar a correção do problema. Portanto, eu mantenho o meu voto conforme proferido em abril de 2020, divergindo, portanto, do voto do eminente conselheiro Anselmo Brito. Continua em discussão. Encerrarei a discussão e desta feita eu vou colher os votos individualmente, porque nós temos dois relatórios, dois votos distintos. Portanto, começando pela conselheira Maria Cleide, como é que Vossa Excelência se posiciona? Senhor presidente, após eu ouvir o conselheiro originário, o conselheiro Rodrigo, onde ele supera, no meu entendimento, superou alguns pontos colocados pelo conselheiro Anselmo Brito, em seu voto vista, eu acompanharei o voto do relator originário, o doutor Rodrigo. Como vota, doutor Sérgio? Voto com o conselheiro Rodrigo Cavalcante, senhor presidente. Está aprovado o voto originário. Excelência, eu tenho teria mais um processo para relatar. Seria o processo 6153 de 2011, mas novamente eu não sei se estará a acontecer somente com o meu gabinete, mas fiquei impedido de relatar porque não consta o nome do gestor na publicação. Eu aqui apenas queria mais uma vez solicitar a resolução desses problemas, que não só esse, mas outros, que inclusive eu estou em contato já com a corregedoria para as soluções, impacta de modo pungente, e negativo na relatoria do nosso gabinete, senhor presidente. Basta chegar ao administrador, ao gestor, modo tribunal, para que essas situações elas sejam, de uma vez por todas, solucionadas, apesar de não ser da área aí da tecnologia, da informática. Eu acredito que são situações que possam, ou que já deveriam ter sido debeladas há muito tempo. Antigamente aconteciam alguns erros e, em regra, era atribuída ao fator humano. Hoje parece que a regra são os equívocos, pelo menos com relação ao nosso gabinete. Eu não conheço da realidade dos outros. Sei que já ouvi algumas reclamações da conselheira Raquel a respeito, mas, mais uma vez eu trago, não gosto de fazê-lo, mas até para que a nossa relatoria não venha a sofrer mesmo solução de continuidade. Obrigado, senhor presidente. Não tendo mais processos a ser relatados, eu concedo a palavra a Vossas Excelências em explicações pessoais. Conselheiro Anselmo. Eu só queria pedir um breve recesso para os colegas da primeira Câmara de cerca de 15 minutos, é o tempo que nós nos organizamos para a sessão virtual.
Agradeço. E o procurador também possa fazer. Obrigado, senhor presidente. Continua. Não tendo quem queira mais fazer uso da palavra, encerro a presente sessão, convocando-os para a sessão virtual que acontecerá, conforme deliberação deste plenário, na próxima terça-feira, em horário regimental. Boa semana de trabalho a todos.